Vocês, irmãos. Feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, em cada coração. Amém? É um prazer estar aqui para abrirmos a Bíblia, aprendermos mais a palavra de Deus, o que Deus tem a dizer para cada um de nós. Do jeito que estamos, vamos curvar a nossa cabeça novamente para que nós possamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Santo Espírito nos guie, nos oriente e que o nosso coração esteja aberto para a mensagem que virá. Que cada um possa estar aqui com um propósito de adoração, em espírito e em verdade. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O título do sermão nessa manhã é Cristianismo Radical. Então a gente vai estudar um pouco, o sermão está dividido em 3 partes. O que é o cristianismo radical? Será que Cristo ele é radical? Será que nós somos cristãos radicais? E a primeira parte está enxergando o mundo por uma perspectiva radical. Então, como nós, como filhos de Deus, como nós enxergamos o mundo? Que propósito nós temos diante do mundo? Quem aqui, eu sei que aqui bastante gente gosta disso, né? Ou já fez. Quem aqui já fez uma trilha e tinha um propósito de chegar lá no topo da montanha? Ou se você não fez uma trilha, em algum momento você fez alguma atividade que você estava embaixo, mas que você teria que chegar num ponto alto. Então aqui muitos já fizeram a trilha. Vou esperar o silêncio um pouquinho, tá bom? E quando você está embaixo, quando você tem um propósito de chegar lá no topo da montanha, você sabe que aquele propósito é seu, mesmo que você esteja cansado, você quer chegar lá. E quando você está lá embaixo, você tem uma perspectiva, principalmente quando é uma montanha que você nunca subiu, quando você nunca chegou naquele topo. E aí você vai observando, enquanto você está embaixo, você vai acompanhando, vai olhando o que tem de belo ali embaixo, vai observando algumas coisas. Mas quando você chega lá no topo, a perspectiva ela muda, porque você tem uma amplitude maior. E aí quando você enxerga aquela amplitude, você vê que valeu a pena chegar até lá. Mesmo com todo o cansaço. Mesmo que em dado momento da trilha, você caiu, você se machucou, você ajudou outro. Então, na última trilha que nós fizemos com os desbravadores, eu lembro que a Aninha ela se machucou. E aí nós tivemos que trazer a Aninha nas costas, nós fomos revezando. Eu e um amigo meu que foi comigo, né? Então nós tivemos que ir revezando, e a gente foi revezando, trazendo a Aninha, porque a Aninha não estava conseguindo andar. Mas de todo aquele processo de ir e voltar, valeu a pena, porque a gente se divertiu muito. E quando nós chegamos, não foi nenhuma montanha, mas a paisagem em si, né, de observar toda aquela criação, valeu muito a pena. E aí Deus deseja que nós enxergamos o mundo por outra perspectiva, não apenas da altitude. Então o desejo de Deus é que a gente tenha uma outra perspectiva do mundo, uma perspectiva radical. E a perspectiva radical é a perspectiva divina. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos enxergar o mundo por uma perspectiva divina, e não pela nossa própria perspectiva. Nós vamos entender isso durante o processo do sermão. Mas o que seria essa perspectiva radical, então? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 10, 2.
Enquanto vocês abrem, eu vou furar uma água aqui. Amém? Vamos lá. Lucas 10:2 diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, rogai ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Então, está dizendo aqui que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele pede que roguemos ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos, dentro daquele contexto, e para nós, que a seara, ela é grande. E o que ele quer dizer com isso? Por que a seara é grande? A Bíblia utiliza a metáfora da seara de duas maneiras. A primeira maneira é quando ela se refere ao juízo final, ao fim do mundo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 13:19. Desculpa. Mateus 13:39. Diz assim: o inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Agora vamos para Apocalipse 14:15. Diz assim: outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Então, aqui é muito nítido para a gente que nesses dois versículos, então Deus utiliza aqui a seara como o tempo do fim, a redenção para os justos e a perdição para os ímpios. Mas, por outro lado, Jesus também usa essa metáfora da seara para tratar dos esforços missionários. Levar homens e mulheres aos pés de Cristo e a herança do reino. Esse é o significado da seara em Lucas 10:2. Então, vamos ver o contexto. Vamos voltar a Lucas agora, 10:1. E diz assim: depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí nós já lemos essa parte. Então, nós compreendemos aí que a metáfora da seara é utilizada por quão missionários nós somos. Então, é a mensagem de levar o evangelho eterno ao mundo numa perspectiva divina, não numa perspectiva humana. Como é algo que estava acontecendo naquela época, não se trata da última ceifa, mas de espalhar a mensagem do evangelho ao mundo. Em sua seara atual, Deus utiliza pessoas e não anjos. Nos 2 versículos anteriores, nós vemos os anjos de Deus, porque chegou a hora da colheita, do juízo final. Na seara atual, que a nossa seara agora é o processo que nós vivemos, a nossa tarefa é nossa. Essa é a missão que Deus nos deu. Pessoas
e não anjos. Dizer que a seara é grande é afirmar que são muitas pessoas, homens e mulheres, meninos e meninas, estão prontos para entrar no reino. Estão maduros. E o que eles precisam? Eles precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Eles precisam que a mensagem chegue até eles. Bom, vamos pensar então o que seria essa perspectiva divina. Todos nós aqui, a grande maioria, acredito eu, a gente conhece a história da mulher samaritana no poço de Sicar. Quando a gente olha por nossos olhos, os olhos humanos, a gente não acha que ali seria, por exemplo, um grande resultado evangelístico. Jesus ele se encontra com uma só pessoa e uma mulher inconstante. Então ele tem esse encontro com aquela mulher inconstante. Só que aquele encontro que ele tem com aquela mulher, ele é transformador. E aquela mulher, ela sai a testemunhar. E o testemunho daquela mulher convence muitos outros. Porque ela dá o testemunho de vida de que ela reencontra o Messias. E aquilo que na perspectiva humana não daria bons resultados, Jesus precisou ficar ali por mais 2 dias. Porque o trabalho evangelístico foi muito grande. Essa seria a perspectiva radical e divina. Onde nós não vemos, através dos nossos olhos humanos, que ali não dará fruto, Jesus ele entende, enxerga e acredita que dará fruto. Essa é a perspectiva divina. A despeito da paisagem árida, Jesus vê que a seara é realmente grande. Aquela mulher antes inconstante retorna a Sicar e testemunha do encontro dela com Jesus. Muitos samaritanos creram pelo testemunho daquela mulher. E a seara foi grande. O que nós hoje vamos transportar agora? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não lê as histórias daquelas pessoas, fala, nossa, como eles eram, olha o que eles fizeram. Não. Vamos pensar hoje na nossa perspectiva atual, enquanto igreja, enquanto remanescente, enquanto povo de Deus. Tem lugares que você fala assim, não, aí eu não vou. Aí eu não entro. Aí ninguém quer nada com nada. Imagina, eu vou entrar ali naqueles jovens ali. Aqueles jovens estão do outro lado ali, andando de skate, fumando maconha. Que perspectivas que eles têm? Não, vou pregar para aquela mulher lá, aquela prostituta. Não, aquela mulher ela tem amante. O que vão falar de mim enquanto cristão? Se me verem, né? Se me virem lá convivendo com aquela mulher, conversando com ela. Não, aquele bandido, usuário de droga. E muitas vezes o que nos acaba atingindo a gente, que a gente acaba pensando, que muitos de nós hoje que estamos aqui, tivemos uma história muito parecida. Se Deus foi capaz de mudar a minha e a sua história, por que Ele não pode mudar do outro? Por que quando eu estou desse lado, eu me aparto daquilo que eu já fui? Então, provavelmente, nós escolheríamos evitar a cidade por completo, desviar o caminho, mudar a rota. Ficar no mesmo lugar. Ficar aqui. Não é? Ficar aqui é melhor. Realizar as programações, todas as programações precisam ser feitas. Ficar sentado no sábado, vir ao culto e dizer assim, eu sou um bom cristão. Jesus, porém, nos desafia a olhar de novo, a abrir os olhos e capacitar-nos a ver o mundo a partir de uma perspectiva radical. Vamos lá agora em Lucas 9, 61 e 62. Já está aí pertinho e diz assim. Aí vem do contexto, né? Daquelas pessoas que estavam predispostas a seguir Jesus, e aí Jesus vai indagando, e as pessoas vão arrumando desculpas. Outro homem disse, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Quem começa
quando nós escolhemos um dia nos entregarmos para Jesus, descer as águas, nós fazemos assim, hoje eu começo a arar a terra. Mas nesse processo, a gente começa a olhar para trás e arrumar justificativas e perguntas. E fazer perguntas para Deus, para dizer assim, não, Senhor, meu argumento não está certo. Olha, eu não tenho tempo na semana. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, tenho meus filhos, tenho isso também, tenho meus pais idosos. Aí no sábado eu estou cansado, então eu quero ir para a igreja, eu quero voltar para casa, tirar um cochilo, quem sabe ficar olhando o Instagram, né? Curtir lá com a minha família e está ótimo. Mas Jesus ele é radical, o evangelho é radical. Se você começa a arar a terra e olha para trás, você não é digno do reino. Porque acima de qualquer outra coisa estou eu. Ou você escolhe a mim, ou você se perde. É simples. Quem complica é a gente. Não importa o que as pessoas dizem, você frequentemente ouve ou fala, isso não acontece aqui, não dá certo aqui na igreja, ninguém vai aparecer. Mas quando o Senhor da Seara, ele está envolvido, qualquer coisa pode acontecer em qualquer lugar. Talvez o que a gente precisa pensar é, nós estamos realizando tudo que nós realizamos com a nossa perspectiva humana, ou acreditando que Deus está à frente, depositando toda a fé em Deus de que Ele vai realizar, que não sou eu e você. A seara, ela não pertence a mim nem a você, a seara é de Deus. Eu e você somos apenas instrumentos, quando nos dispomos a estar com Cristo, a fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é levar o evangelho dele a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que já estão maduros e não estão sendo colhidos, porque nós estamos acomodados dentro da casa de Deus, porque a gente acha que vir ao culto basta. A seara é verdadeiramente grande, mesmo quando o momento não nos parece assim. O Senhor da seara está no ramo da operação de milagres. Ele deseja que enxerguemos o mundo a partir da perspectiva dele, uma perspectiva radical. Anseia usar a mim e a você para ceifar a seara dele. Mas primeiro precisamos reconhecer um problema radical. Então nós estamos falando de uma perspectiva radical, de como a gente precisa olhar para o mundo. Mas qual é o problema radical? Está aí no verso. Está aí em Lucas 10, 2. Tem uma oposição aí, não tem? Que diz, a seara é grande, mas esse é o problema radical. Os ceifeiros são poucos. Aí está o problema radical. Identificamos o problema, mas o que nós fazemos? Quando você vai ao médico, ele vai falar, o que você está sentindo? Aí você vai falar, ele vai te examinar, vai fazer alguns exames, ele vai descobrir o problema e vai ficar por aí? Beleza, então o que a gente faz? A gente vai tentar resolver esse problema. Mas será que esse problema eu resolvo sozinho? E aí a pergunta, que há poucos trabalhadores, mas qual é o motivo de haver poucos trabalhadores? Quando eu olho aqui, neste momento, estou vendo muitos trabalhadores. Eu estou falando aqui porque aqui, essa é a minha igreja, essa é a igreja na qual eu frequento, mas se eu for lá em Ferraz, vai acontecer a mesma coisa, a igreja mundial acontece a mesma coisa. Isso não é um problema da igreja de Poá, é um problema meu e seu. Na realidade, há poucos trabalhadores em atividade. Faça mesmo uma pergunta importante para você. Eu vou fazer a pergunta, mas pense para você. Quantos indivíduos o Senhor chamou para trabalhar na sua seara? Se você respondeu todos, acertou. Todos os que escolhem fazer parte, se tornar parte do reino de Deus. A ordem de Jesus para que o evangelho seja pregado a cada criatura envolvia mais do que apenas 11 discípulos que sobraram lá. Quando ele disse, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, Mateus 28, 19. Essa instrução se dirigia a todos nós, a cada um que está aqui. E muitas vezes você pode dizer assim, porque a gente escuta isso no nosso processo, né? Quando eu iniciei, eu falava, mas não sei dar estudo bíblico.
Eu não sei fazer isso. E o testemunho? A mulher samaritana conhecia o quê? Ela fez 28 estudos bíblicos? Ela fez um curso, como dar estudo bíblico? Ela testemunhou. Se eu perguntar para cada um aqui um testemunho de vida, eu tenho certeza que cada um tem uma história de testemunho individual para contar. E por que a gente não conta? E aí a gente vai entender o que pode levar a esse problema radical de poucos trabalhadores. Primeiro, o que pode estar atrapalhando são que somos trabalhadores distraídos. E eu vou dar um exemplo. E por que distraídos? Será que não nos importamos se alguém se salva, se perde? Então a gente vem todo sábado, às vezes quarta, às vezes domingo, e a gente não está se importando quem está lá fora, quem está se salvando, quem está se perdendo? Eu só quero ter meu nome numa ficha de batismo, que eu sou adventista do sétimo dia, e acho que isso basta para estar ligado ao céu. Jesus contou a história de pessoas convidadas para um grande banquete, lembra? E aí, nesse grande banquete, essas pessoas que foram convidadas, elas não precisavam fazer nada. Elas estavam sendo convidadas para elas fazerem o quê? Desfrutar da festa. Ninguém chamou assim, ó, vou chamando vocês, são meus convidados, mas para vocês participarem aqui dos comes, das bebidas, das comidas, então você vai fazer a recepção, tá? Você aqui, você vai ajudar a preparar a comida na cozinha, você vai organizar as mesas, não. Só que aí, o que foi acontecendo? As pessoas convidadas, elas tinham outras coisas para fazer. Né? E aí, um comprou um campo e precisou ir até lá. O outro comprou juntas de boi, né? Então, preciso lá experimentar. E o outro tinha acabado de se casar. Então, ele tinha algo mais importante para fazer. Então, a gente pensa aqui, o que tem nos distraído hoje, enquanto filhos de Deus? Posses materiais, atividade comercial e relacionamento. E não há nada, eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Não há nada de errado nisso, desde que nenhuma dessas coisas atrapalhe a perspectiva radical de levar a mensagem do Evangelho eterno às pessoas. Não importa se é relacionamento. Seu casamento, sua relação com seus pais não estão acima de Jesus em você levar o Evangelho da vida eterna às pessoas. Se você recebe um chamado e você entende que esse chamado é de Deus, e você diz, não vou porque eu preciso cuidar dos meus pais. Você está dizendo assim, se Deus está me chamando e disse para eu ir, é porque Ele vai cuidar. Se eu digo não, é porque eu estou dizendo assim, não, Deus, eu vou ficar com meus pais sozinhos, então assim, eu sou maior que Deus, eu vou cuidar deles. E isso não sou eu, Luciano, que está dizendo, é a Bíblia. Não estou dizendo nada que esteja fora do contexto bíblico. A gente acabou de ler um verso lá, falou assim, ó, se você começou a arar a terra, olhou para trás, você não é digno do reino. Não importa quem seja ou o que seja. Temos nos distraído com coisas menos importantes que o reino do Senhor. Então, se essas coisas atrapalham, é um problema real. Por isso, poucos trabalhadores. Se a gente for perguntar, fosse fazer uma enquete, uma entrevista aqui, sem citar nome, e perguntar, por que você isso não pode fazer isso aqui na igreja? Por que você não pode? Porque hoje eu tenho um compromisso. Eu já marquei com fulano, tem um almoço em tal lugar. E talvez é um almoço que pode ser feito em outro momento. Porque às vezes tem pessoas que estão lá precisando. E também, às vezes, são porque os trabalhadores estão desanimados. E alguns a desanimam, afinal a tarefa ela é enorme. Quando a gente pensa nessa perspectiva de levar o Evangelho com poucos trabalhadores, a tarefa realmente ela é imensa. Um dos motivos para desanimar é tentar ceifar a seara sozinho. Muitas vezes, você está lá, né?
vai, eu vou. E às vezes é porque realmente você ama Deus, mas também às vezes você fala assim, ninguém vai, eu vou, e você é o super-herói. Então você está levando a seara sozinho o tempo todo, e será que é isso que Deus quer? Então vamos lá, Marcos 6, 30 e 31. O que Deus espera? Será que Ele quer que a gente chegue à sepultura antes do tempo? Porque que você, a todo momento, faz a seara sozinho, você acha que você dá conta que você é o Salvador? Né? Então vamos lá em Marcos 6, 30 e 31. Diz assim: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Precisamos descansar. Você sozinho não vai salvar o mundo, e nem é isso que Jesus espera. Precisamos de descanso também. Porque não é só o físico. Quando você está trabalhando incessantemente na seara do Senhor, o seu físico, a sua mente se cansa. E é por isso que muitas vezes nós desanimamos. Mas aí a gente pode perguntar, mas como então será ceifada a grande seara? E aí a questão é, delegue responsabilidades a outros. Deus não exige que você faça tudo sozinho. Abra espaço para que outros trabalhem ao seu lado. E quando eu falo abre espaço para que outros trabalhem, não é na perspectiva divina. Muitas vezes os outros não vão pensar como você. Mas quando o propósito é único, pensamentos diferentes se encaminham pelo mesmo propósito. Ninguém pensa igual no reino de Deus. Os discípulos não eram parecidos. Jesus formou duplas missionárias totalmente diferentes. Zelote com cobrador de impostos. Seria algo mais diferente que isso? O Zelote hoje seria aí um líder do PCC. O cobrador de impostos, vamos pensar aí numa política governamental, e que a gente entende que o Brasil é um dos países que cobra os impostos mais caros do mundo. Olha quem são essas duas pessoas, mas qual é o propósito que eles tinham? Durante os 3 anos em que Jesus pregava, ele foi mostrando para essas pessoas que elas poderiam sim, mesmo diferentes, trabalharem juntas. Mesmo com pensamentos diferentes, com o propósito de levar pessoas ao reino eterno. De apresentar Jesus às pessoas que estão maduras lá fora. A seara não é dentro, a seara é fora. A seara não está aqui, a seara está lá fora. É lá fora. Não adianta fazer tudo bonitinho aqui, quando lá fora as pessoas estão se perdendo. É essa mensagem que Jesus pediu para eu trazer. Porque nós estamos no tempo do fim. E muitas vezes nós ficamos nos vangloriando que nós temos a verdade, que somos guardadores do sábado. Eu posto na internet, eu posto no Facebook, eu posto no Instagram as verdades, coloco o verso bíblico, mas as pessoas estão gritando por ajuda lá fora. Elas querem ouvir o seu testemunho de vida. E que testemunho de vida eu dou se eu estou aqui ao sábado, sentado nesse banco fofinho? Se nós estivéssemos engajados no propósito de Deus, nós não teríamos tempo para pequenas coisas que atrapalham a vida e a relação cristã dentro da igreja. Porque quando a gente só vem para sentar, a gente vai ficar reparando na roupa do outro, no batom que o outro está usando, na cor da unha. É assim que eu me visto, é assim que não se veste. É assim que tem que ser, ó, você está errado. Mas quando você faz uma autoanálise, quando você chega na sua casa e olha para o espelho, o que você enxerga? Você enxerga os pecados que geram esses outros, que estão dentro do seu coração? Porque o que está fora é o que vem de dentro. E muitas pessoas queriam também fazer as mesmas coisas. Tem muitos aqui que gostariam de usar o brinco. Mas não usam porque as pessoas vão falar.
E eu não estou dizendo que está errado, porque é uma luta contra o próprio eu. Mas não cabe a você determinar o que o outro tem ou o que não tem que fazer, porque não é você que converte o outro, é o Espírito Santo. Você também pode desanimar por estar tentando ceifar a seara com sua própria força. Se procurar servir ao Senhor da seara a seu próprio modo, certamente desanimará. Todos precisamos viver com base nas palavras do profeta Zacarias, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Tem uma história de um rapaz chamado Simão Madrigal. Esse Simão Madrigal, ele viveu toda a adolescência do lado leste de Los Angeles, na Califórnia. E ele cresceu em meio ao crime, à violência. Ele foi um criminoso. Ele praticou violência. E em determinado momento da vida dele, ele teve um encontro com Cristo. E nesse encontro com Cristo, ele se converte. Ele acredita na mensagem. E ele começa a trabalhar. Só que tinha algo que fazia desanimar, o passado. Porque ele era cheio de tatuagens da época do crime. Então, certa vez, às vezes ele estava em casa, e ele estava sentado na cama, e a oração, muitas vezes, a oração que a gente fala da oração radical, muitas vezes ela não precisa ser longa, ela só precisa ser sincera. E lágrimas começou a rolar do rosto dele, e ele perguntou, será que eu posso mesmo servir ao Senhor, testemunhar dele com tudo isso que eu já fiz? E o pastor Morris, certa vez, ele foi até o escritório do pastor Morris, e no escritório o Espírito Santo usou o pastor e falou assim, não é o teu passado não te prende, Jesus te libertou. E foi naquela conversa que Simão, a partir dali, ele faz uma oração radical. E a partir dali, ele passa a ser usado por Deus. Porque até então, por ele não acreditar por tudo que ele fez, que ele poderia testemunhar, ele não contava a história de conversão da vida dele. E aí, depois disso, teve uma semana de evangelismo. E nessa semana de evangelismo, ele testemunhou da história de vida dele, e 15 pessoas decidiram se entregar a Jesus. Só que quando a gente se entrega por inteiro, não fica por aí. E Simão, ele recebeu um chamado para uma ação missionária na América do Sul. E Simão, lá dos Estados Unidos, ele veio cair aqui em Salvador, no Brasil. Quando ele chega aqui em Salvador, no Brasil, os irmãos, os outros que estavam com ele, tinham receios, né? Porque assim como em qualquer lugar do país aqui, tem os lugares que, para você entrar, você precisa pedir por favor, conversar com o chefe do crime. Deus usou até as tatuagens de Simão para que aquelas pessoas, que ele conseguisse entrar naqueles lugares que outros não entravam. Deus usou as tatuagens dele para o convencimento dos outros. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente não pode ver numa caixinha daquilo que a gente acha. Não é a minha perspectiva. Não é a sua perspectiva, é a perspectiva do Senhor. E aí Simão, ele entra, e sabe quantas pessoas decidiram seguir Jesus naquela época em Salvador? 5.000 pessoas. Onde nós enxergamos impossibilidades, Deus está vendo uma seara madura, pronta para ser ceifada. E aí, só que isso só aconteceu com Simão, nós estamos indo para a terceira parte final do sermão, quando ele faz uma oração radical. E o que seria essa oração radical? Qual foi a oração radical que Simão fez? Ele respondeu ao apelo que Jesus fez em Lucas 10:2. Jesus nos desafia a fazer uma oração radical. Você já fez uma oração audaciosa? Eu lembro de algumas orações audaciosas que eu fiz. Mas quando
eu ia montando esse sermão, e eu estudando e montando o sermão, eu mesmo falei para mim, mas faz tempo, Senhor, que eu não faço uma oração audaciosa, como eu fazia antes. Eu lembro, uma delas, e eu não estou falando só nessa perspectiva, né, material, mas teve uma época da minha vida, né, quando você começa ou inicia como professor, você pena bastante. Eu era professor eventual, eu só tinha o magistério, eu só consegui fazer a faculdade porque eu fiz o magistério, senão eu não saberia onde eu estaria hoje. Né? Com certeza Deus já tinha planos para mim, então Ele faria eu chegar em algum lugar. Né? E quando você tem o magistério, você está habilitado para dar aula lá da educação infantil, né, até o ensino fundamental 1, que nós chamamos hoje. Então, fui trabalhar como eventual na mesma escola que eu havia estudado, até a 8ª série. E, lógico, né, hoje, antigamente era diferente. Hoje, antigamente, os filhos tinham responsabilidades. Alguns pais ainda têm essa perspectiva, mas a grande maioria não. Então, eu lembro que o meu pai falava assim, você precisa trabalhar, precisa ajudar em casa, precisa ajudar a pagar as contas. Ele está aí, ele sabe que eu não estou mentindo. Né? E aquela cobrança, e a minha cobrança, então eu consegui ir lá de eventual, só que eu ajudava a pagar a conta de energia, dava dinheiro para isso, dava dinheiro para aquilo, só que o eventual, você só ganha a aula que você dá. Quando está ali mais ou menos perto do mês de julho, os professores não faltam. Vou faltar por quê? As férias estão chegando. Né? Já vou descansar, vou faltar. E eu lembro quando chegou o olerite, eu peguei o olerite, eu sabia que viria pouco, porque eu sabia mais ou menos o número de aulas que eu tinha dado. Né? Mas não sabia que era tão pouco. Eu abri o olerite, e eu estava no meio do pátio da escola, estava na hora do recreio das crianças lá, do intervalo. Quando eu abri, que eu vi lá R$55. Vamos supor que R$55 seria hoje R$300. Eu falei, gente, foi uma oração, assim, eu olhei, eu juro, eu não vi que tinha criança, eu não vi que tinha adulto. Meu olho encheu de lágrimas, eu olhei para o céu, parecia que eu não vi o teto da escola. É como se eu estivesse vendo o céu, eu lembro como se fosse hoje. Meu olho cheio de lágrimas, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer com R$55, com tudo que eu preciso ajudar lá em casa? O que eu vou ouvir? E eu lembro que eu já estava 3 anos como eventual. Estava prestando concursos, tá? E aí eu falei assim, e eu falei para Deus assim, olha, vou ser bem sincero com o Senhor. Se eu não me fixar nisso até o fim do ano, eu vou desistir dessa profissão, que eu acredito que não foi eu quem escolhi. Eu não quero mais. E eu não sei o que eu vou fazer. Fui para casa. Quando eu chego na escola no outro dia, a diretora me chama, eu tinha umas aulas, na época chamava reforço e recuperação, eu tinha umas aulas, ela me chamou e falou, Luciano, o Gilmar, que era o professor, falou, o Gilmar pegou, ele não está bem, ele vai fazer ele pegou uma licença, e eu lembro que era de terminar a partir de agosto, ele pegou uma licença, ele só volta em dezembro, então você vai ficar com essa sala. Isso é uma oração radical. Isso é uma oração audaciosa. Ela não foi grande, ela foi sincera. Eu estou falando de um Deus que tem poder. Eu estou falando de um Deus que te escuta. Eu poderia contar várias outras orações audaciosas aqui, que eu fiz e fui respondido. E aí passou os 3 meses, só que assim, quando está chegando dezembro, eles também voltam. Né? Porque senão ele perde 13º, perde um monte de coisa, né? E aí eu já estava lá, e agora? Vai voltar para estaca zero, né? Eu fiquei pensando. E eu tinha prestado concursos em Ferraz e em Poá. Você vê que Deus, quando Ele vai agindo, Ele age com muito poder. E aí, quando eu estava na última semana para ficar com a turma, e a escola era perto de onde minha mãe mora, eu chegando lá no portão, aí eu olhei na caixinha lá do correio e tinha um telegrama. Aí eu peguei o telegrama, a prefeitura de Ferraz convoca tal para o concurso tal que você fez no ano tal. E aí pronto, aí já foi festa, já estava feliz, realizado, né? Porque agora eu era um professor efetivo, né? Aí eu contei para minha mãe, falei para ela, mãe, fui chamado tal. Agora, né? Não era muito não, mas já ajudava bastante, dava para fazer a faculdade, né? Beleza.
Fiquei feliz, tinha um dia tal para eu voltar. Fui dar aula no outro dia, era a última semana, me despedindo das crianças já. Aí voltei de novo para casa. Quando eu volto de novo, no outro dia tinha outro telegrama. Falei assim, nossa, será que eles acharam que não mandaram de novo? Aí quando eu abri era a prefeitura de Poá. Então não tinha só um emprego, tinha 2. Deus falou assim, você está perdendo essa sala, mas agora eu te dou 2 empregos. Que eu sou o pai do Cris, né? E aí, tá? Isso aqui é só uma oração audaciosa, mas dando continuidade, porque nós temos coisas para contar. Nós precisamos testemunhar. As pessoas estão querendo ouvir o que esse Deus de vocês é capaz de fazer. Não dá para a gente ficar só sentado aqui o tempo todo. E aí, vamos entender o que é oração radical, só algumas partes na Bíblia, tá? E eu não estou falando das orações que a gente faz amanhã, à tarde, na hora do almoço, quando você agradece o alimento, e à noite, às vezes aquelas orações que a gente já sabe que é um modelo que todo mundo tem. Né? Se eu falar uma oração modelo aqui, vocês vão falar, essa aí que eu faço de manhã. Essa do almoço também. Olha, é bem parecido. Né? Não é sobre essas orações. Tá bom? Eliseu se estendeu 3 vezes sobre o corpo sem vida do filho da viúva de Sarepta e orou, Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. 1 Reis 17, 21. Essa foi uma oração audaciosa. Jesus, segurando nas mãos o pequeno lanche de um menino, rogou que seu Pai Celestial providenciasse alimento para uma vasta multidão. Marcos 6,41. Essa também foi uma oração audaciosa. Os evangelhos não dizem como foi a oração, mas eu tenho certeza que Jesus não falou assim, Pai, abençoe este alimento, amém. Porque ele sabia o que tinha que ser feito. Então ele faz uma oração audaciosa. Nesse momento, Jesus desafia a mim e a você a realizar uma oração radical. Ouça as palavras de Jesus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando você olha essa oração, ela não parece ser uma oração audaciosa. Parece ser algo simples, mas vamos entender o contexto aqui do verbo rogai. Tá? Existem vários verbos em grego que podem se traduzir como orar. O verbo grego usado nesse verso é deomai. Significa rogar fervorosamente, suplicar, implorar. Consegue sentir a intensidade desse verbo? Rogai. Não é simplesmente orar. É suplicar, é implorar. Consideremos algumas passagens em que o verbo deomai é usado. Aparece 2 vezes no ensino de Jesus sobre como orar ao Senhor da seara. Ele é usado em Lucas 5,12, na história do leproso que suplicou para ser curado. Ele aparece em Lucas 8,38, onde um homem libertado de uma legião de demônios implorou para ir com Jesus. E ele aparece Lucas 9,38, quando um pai anseia pela libertação do seu filho, que era possuído por um espírito mau. Então, há alguns momentos específicos em que o verbo rogai, ele é utilizado. E em todos esses momentos, ele foi usado como súplica, como implorar, como perseverar, como se rasgar diante de Jesus Cristo. Outro mais forte ainda, quando Jesus intercede por Pedro, em Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Como vocês acham que foi a oração de Jesus por Pedro? Senhor, meu Pai, não deixe isso acontecer, liberta Pedro. Vocês acham que foi assim? Não, não foi. Ele rogou, ele suplicou, ele implorou diante do Pai. E é assim que Jesus pede para que oremos. Ore intensamente, implore. Ouse a fazer uma oração radical. Ouse a fazer uma oração audaciosa. Você é meu filho, você é minha filha. Eu não tenho pouco para te oferecer, eu tenho muito a te oferecer.
Eu tenho o melhor dos melhores para você. Nós conversamos um pouquinho sobre isso hoje lá na lição. O verbo está no imperativo, isso significa que é uma ordem. Um verbo no imperativo espera uma ação concreta como resposta. Quando eu falo assim, vá, busque, bata. O idioma grego apresenta duas formas do uso imperativo, o presente e o aoristo. O presente apresenta a ideia de continuar a fazer o que você já está fazendo. O aoristo significa comece a fazer algo que ainda não está fazendo. Quando Jesus diz, diante da tumba de Lázaro, desatai-o e deixai-o ir, significa, vocês ainda não o desataram. Olhem para ele, está todo enfaixado e não consegue se libertar. Então, esse é o sentido que Jesus está usando aqui na seara. Em seu apelo para que façamos a oração radical, Jesus pede para orarmos fervorosamente, suplicarmos e implorarmos. Ao usar o imperativo aoristo, ele diz, comece a orar com fervor. E não confunda orar com fervor, porque a gente tem essa, né? Quando fala orar com fervor, fala assim, não, mas vou ficar falando alto, vou ficar gritando, vou ficar levantando a mão, não é sobre isso. Até porque se você quiser levantar a mão, também não vejo problema. Se você quiser dar um glória, também não vejo problema, porque isso está na Bíblia. A questão é que isso não seja uníssono, porque cada um tem o seu jeito de ser e de adorar. Se eu tenho o meu jeito e Jesus me fez o meu jeito, deixa eu adorar do meu jeito e adora do seu. É simples assim. Diferentes com um único propósito. E aí, você pode estar se perguntando. E aí ele diz assim, orem com fervor, ainda não estão orando como deveriam. Portanto, vocês precisam começar a fazer suas súplicas ao Senhor da seara. Quais têm sido nossas súplicas? Nós temos orado como nós deveríamos orar? E aí é uma pergunta retórica. É para cada um, dentro da sua consciência. Você tem orado como você deveria orar? Você tem suplicado como você deveria suplicar? Você tem implorado como você deveria implorar? Quanto tempo você ora? Como têm sido suas orações? Elas têm sido sinceras ou elas são justificativas para você não ir para a seara? Mas aí a gente pode se perguntar, né? Por que tem que suplicar e implorar ao Senhor que mande trabalhadores? Por que como nunca antes? Ele já não deseja fazer isso? Porque a gente pode fazer essa pergunta. E, geralmente a gente faz essas perguntas. Isso tem mais a ver com a mudança do nosso coração do que com a de Deus, com o de Deus. E é por isso que ele pede. Damos a ele, quando começamos a suplicar e implorar, nós estamos num processo de mudança, e nós estamos dando para ele permissão para fazer algo radical em nossa vida. E fazer algo radical é eu e você soltarmos as rédeas. É eu e você não determinarmos para onde eu quero ir ou para onde você quer ir. É você dizer assim, eu vou aonde o Senhor mandar. O que Jesus pede é que você implore ao Senhor da seara que lance trabalhadores para fora, que jogue trabalhadores para fora, para trabalharem na sua seara. Isso é uma oração radical. Nossas orações, elas precisam estar em consonância com a vontade de Deus, não com a minha vontade. E a vontade de Deus está dizendo assim, ide, levai o evangelho do Senhor a todas as nações, a todos os lugares. Será que nós estamos dispostos, realmente, de verdade, a fazer essa oração radical? Eu e você estamos dispostos a ir, a custo de qualquer coisa, a pagar qualquer preço? Porque se você começar, às vezes, sabe por que eu vejo porque eu vejo isso em mim. Às vezes eu não faço oração radical, porque eu não quero deixar minha comodidade. A pessoa, se eu começo a fazer uma oração radical e Deus fala assim, não, você vai deixar seu emprego. Eu vou falar para ele, Senhor, mas eu penei tanto lá no passado, agora que eu tenho um emprego razoável, você quer que eu deixe? Será? Será que eu estou disposto a abandonar algo que me prende? Para ir para a seara, levar pancada, comer o que é só necessário, que ele vai te dar,
Mas é isso que Ele espera. Então, se a gente sabe, nós sabemos que Deus existe e que Ele tem poder. E se nós começarmos a orar assim, Ele vai te dar a resposta. E talvez Ele vai dizer para você assim: ixi, Michele, você e o Alan, vou mandar vocês para um lugar que vocês nem imaginavam. E esse lugar pode ser longe, mas às vezes pode ser na sua própria casa, dentro da sua casa. Mas aí Deus tem um plano para cada um. Ele é individual. Eu vou convidar o Douglas agora. Ele vai louvar ao Senhor. E depois a gente vai finalizar, tá bom? As trevas, quero ser a tua luz, e no silêncio quero ser a tua voz, anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Eu quero ser a voz que clama e não se cala, e alerta a nação que o Senhor não tarda. Eu quero ser a voz, a sua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz, a voz de muitos com o tempo se calou, e o que era santo o mundo transformou. Então virá de um lugar uma voz que não se calará. Eu quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Eu quero ser a voz que clama e não se cala, e alerta a nação que o Senhor não tarda. Eu quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Eu quero ser a voz que clama e não se cala, e alerta a nação que o Senhor não tarda. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a tua voz, a tua voz, Senhor. Eu quero ser a voz, a tua voz, Senhor.
Eu quero ser a tua voz, Senhor. Eu quero ser a tua voz. Em meio às trevas, quero ser a tua luz, e no silêncio quero ser a tua voz, e o poder e a unção serão derramadas sobre nós. Amém. Nossa oração deve ser: Senhor da Seara, te imploro fervorosamente que despaches trabalhadores para a tua seara. Por favor, que eu seja o primeiro a trabalhar. Você e eu, nós gostaríamos de responder a esse apelo de Jesus? Você fará essa oração radical? Você está disposto a fazer essa oração radical em nome de Cristo, aquele que deu a vida dele por mim e por você? Você está disposto, você está disposta? Não importa a sua idade. A mais tenra criança, se ela faz uma oração sincera e radical, ela vai poder ser essa voz que clama no deserto, onde quer que ela esteja. Não tem idade. Na lição falou sobre isso. São velhos e novos juntos. Não é cada um no seu lugar. No reino de Deus são todos juntos. No reino de Deus não existe segregação. Eu vou dar 3 minutos. Eu não sei qual é a oração que você vai fazer. Mas nós teremos 3 minutos para cada um fazer uma oração sincera com Deus. Eu não sei se agora será a sua oração radical. Talvez seja o pedido para que Deus coloque o desejo de se transformar num cristão radical. E ser cristão radical não é ser cristão extremista, são coisas totalmente diferentes. Então nós temos 3 minutos e depois eu faço a oração final. Amém. Vamos ficar em pé.
Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está parte do teu povo nesse planeta que está devastado pelo pecado, pelo mal. Estudamos aqui, Pai, entendendo que o Senhor é radical no amor, entendendo que a sua perspectiva em relação às pessoas que estão lá fora é totalmente diferente das nossas. Tentando entender que nós somos seres finitos, que os planos que traçamos não chegam perto dos planos que o Senhor tem para cada um de nós. E durante toda essa trajetória, o Senhor nos convida ainda hoje a irmos para a seara, porque ela já está madura, Pai. Estamos sempre reclamando e dizendo: Senhor Jesus, por que o Senhor não voltou ainda? Está tão difícil. E nós não olhamos para nós e olhamos e falamos assim: mas o que eu estou fazendo? A seara ainda está aberta, a seara de levar o Evangelho. E essa seara é para nós levarmos, não são seus anjos. Nós cobramos algo do Senhor que nós não fazemos. E o Senhor diz: vá para a seara, deixa eu te conduzir, deixa eu conduzir vocês. Deixa eu fazer a obra onde eu coloquei você. Deixa eu ser o Deus que você diz acreditar, que você lê todos os dias, que você estuda na lição, que você lê no espírito de profecia. Deixa eu ser esse Deus. Você está tão teórico. Eu só quero que você seja sincero, eu só quero que você diga a verdade. É isso que Deus está dizendo para a gente. Por favor, Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Mude nosso olhar, mude nossa visão em relação ao mundo. Mude a nossa perspectiva de vida cristã, Senhor. Nos transforme por inteiro, Pai. Estamos cansados, sim, mas estamos cansados de nós mesmos. Todas as nossas palavras, nossas orações, muitas vezes elas chegam todas tortas. É o Senhor que arruma, porque nós queremos justificar até em nossas orações. Dizemos que estamos cansados do mundo, quando nós estamos mais vivendo no mundo do que contigo. Quando estamos nos distraindo com tudo isso que nos cerca, com bens materiais, com relacionamentos. Quando o Senhor apenas está dizendo: vinde a mim. Por favor, meu Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e que possamos meditar nessa palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós. Nos ajude, nos guarde, nos leve para os nossos lares. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.